Olá, meu amado, olá, minha amada, como vocês têm andado? É um prazer enorme estar aqui novamente, falando com vocês aí do outro lado da terra, sobre as coisas relacionadas ao reino do nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Deus. E nesses momentos de pandemias, né, eu e o grupo ao qual eu lidero, tivemos a ideia de lançar todos os dias vídeos curtos de 5 a 6 minutos, alguns têm um pouco menos, para meditação na palavra de Deus. E graças a Deus, a gente tem visto pessoas entrar em contato com a gente para falar o quanto isso tem ajudado eles nesse momento onde não se tem culto, onde as pessoas estão mais trancadas, algumas, né, que estão bem acostumadas a sair, entrando em depressão e tudo mais, o quanto essa porção da palavra diária tem feito bem para eles. Alguns dias a gente não conseguiu lançar o vídeo devido a problemas com conexão da internet, né? Acho que o Brasil todo está com esse problema. Muitas pessoas acessando, já que está todo mundo em casa. E a internet, às vezes, você coloca o vídeo para ir para o canal e você não consegue, o vídeo só vai para outro dia. Então a gente ficou alguns 3, no máximo, dias sem lançar vídeo. Mas foi mais por problema de conexão e não por falha operacional nossa aqui de não gravar o vídeo. E agora, voltando aqui para o assunto, a gente está com esse novo desafio, depois de muita oração, depois de muito conversa entre o grupo, a gente está decidindo o que fazer nesse momento, né? Já que a gente não está tendo EBD e o povo está ali sedento da palavra de Deus. Eu conheço meus amados irmãos lá querendo, né, estudar a Bíblia e não tem EBD, a gente ficou muito em oração e a gente chegou à conclusão que seria ideal a gente estudar agora o panorama bíblico. Panorama bíblico do Antigo Testamento. A gente vai iniciar o Antigo Testamento. Se a gente vê que está sendo do agrado dos irmãos, se está agregando na vida dos irmãos, aí a gente pode pensar em avançar para o Novo Testamento. Mas no momento a gente vai focar no Antigo Testamento. E a gente, quando vai estudar qualquer coisa, seja, né, as coisas espirituais, como as coisas da escola, do mundo, do que for secular, a gente tem que ter a noção por que a gente vai estudar aquilo. Então, por que estudar o panorama bíblico do Antigo Testamento? Porque eu tenho que ter a noção panorâmica de livro em livro. Lá em Josué 1, no versículo 8, diz a seguinte porção da palavra: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Preste atenção em algumas palavras chaves. Primeira dela é meditar. Essa é uma palavra chave para a gente entender o que eu quero dizer. A gente tem duas coisas: ler, né? A gente lê a historinha em quadrinho. Eu sou apaixonado pela historinha em quadrinho, gosto de ler historinha em quadrinho. Então a gente tem a historinha que a gente lê para passar o tempo, para diversão, para alguma coisa, mas não para agregar algo à nossa vida espiritual. Então a gente lê um livro. Ler a Bíblia sem meditar, ela não vai fazer o efeito que a gente precisa ter. Eu digo sempre que ler a Bíblia é como se fosse a vaca ali quando está comendo capim. Eu não sei se você já parou para perceber, mas quando a vaca vai lá e morde o capim e ela fica, ó, ela fica um tempão com aquele pedaço de capim na boca, mastigando, 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 como se ela estivesse meditando aquele sabor. Então, ler a palavra é uma coisa e meditar nela é outra coisa.
Então eu leio uma porção, igual a gente fez aqui, e agora a gente está meditando nela. O que a gente está meditando? A gente está buscando através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, né, não é possível interpretar a Bíblia. Então, vamos lá. Primeiro ponto para interpretar a Bíblia é: o Espírito Santo me é necessário. E o segundo, preciso meditar. Então a gente está fazendo isso agora. A gente leu, agora a gente está meditando sobre ela. Então quando eu vou meditar, eu já vejo que isso é importante. Mas quando eu preciso meditar? Na hora que eu acordo? De dia e de noite, a todo momento. Então eu fui lá, li a porção da palavra de Deus, e agora eu estou meditando no Senhor sobre aquilo que eu li durante todo o meu dia, para que venha agregar espiritualmente a minha vida aquilo que eu acabei de ler. E para que eu faço isso? Para poder prosperar no meu caminho e ser bem sucedido. Prosperar no caminho e ser bem sucedido é um princípio que parte do momento que eu começo a meditar na palavra de Deus. Porque no momento que eu começo a buscar em Deus tudo aquilo que Ele realmente quer que eu faça, eu vou ser bem sucedido, porque eu vou estar fazendo a vontade de Deus na minha vida. Então, por isso é muito importante a gente estudar o panorama. Para quando que a gente for ler a Bíblia e chegar no livro, a gente ter um panorama daquele livro. O que aquele livro tem como chave? O que aquele livro, qual a importância daquele livro ali, ele vem nos trazer? Quais pontos que ele vem discutir? Quais são quem é o autor? Por que ele escreveu aquele livro? Para quem? Qual é o foco principal? Como Deus se manifesta? Quais os acontecimentos chaves? Então isso tudo já nos traz um panorama de quando eu vou ler aquele livro, eu vou falar, pô, Gênesis, o que Gênesis quer me trazer? Pô, a palavra Gênesis significa origem, princípio. Então já tem na minha cabeça que é um livro que vai trazer sobre origem de alguma coisa. Então quando eu for ler Gênesis, eu já sei que Gênesis vai tratar de origem. Então esta é a importância da gente estar estudando o panorama bíblico. Vamos continuando aqui um pouco mais à frente. E aí, antes da gente entrar em Gênesis, a gente precisa, estou trazendo um panorama geral da Bíblia aqui, para a gente poder ir depois destrinchando lá no Antigo Testamento. A Bíblia tem 66 livros, pelo menos 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia. Em Gênesis, vemos um homem sendo expulso do paraíso. Olha que contraste. A Bíblia começa com um homem sendo expulso do paraíso, e aí depois que ele é expulso, Deus vai se manifestando por homem durante todo o Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o próprio Deus vem para ser um sacrifício e trazer o homem de volta para ele. E como que termina a Bíblia? Em Apocalipse, a gente vendo o homem retornando para o paraíso. Então, olha que legal, já um panorama que a gente tem aqui. A Bíblia começa com um homem sendo expulso do paraíso, e a Bíblia termina com um homem retornando para o paraíso. No Antigo Testamento a gente tem 39 livros, e a gente agora vai dar uma olhada aqui como está a divisão do Antigo Testamento. Para esse momento, eu gostaria, se você quiser, pegar a sua Bíblia e abrir aqui no índice, onde estão todos os livros aqui, para a gente fazer a divisão, para você mesmo ficar aí para estudo pessoal seu e tudo mais. Então eu acho legal você nesse momento fazer essa separação que a gente vai fazer aqui. Quando você estiver estudando, você vai ter aqui uma noção do que você está lendo. Então se você puder pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, peguei a minha aqui, e a gente vai fazer aqui a divisão do Antigo Testamento. Vamos lá, como é que é a divisão do Antigo Testamento? A primeira divisão são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que a gente chama de livro da lei ou Pentateuco. Então a gente vai pegar aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você quiser,
eu estou fazendo aqui na minha, você faz um tracinho e você escreve aqui, ó, Pentateuco, os 5 livros da lei. Depois vem os livros históricos. E aí é importante você saber diferenciar, porque os livros históricos eles trazem uma narrativa da história que está acontecendo. Presta atenção. O livro da lei, o Pentateuco, trazem a lei que está sendo estipulada ali por Deus para o homem que está acabando de ser criado. O homem, depois de ser criado, ele peca, né, cai na tentação, tem a queda do homem e Deus começa a estabelecer princípios para o homem através da sua lei. Depois vem um livro históricos que vai trazendo toda a narrativa do povo de Deus, de Israel, né, da formação do povo de Deus. Então é importante você saber. Então, se você puder pegar aqui, você vai pegar de Josué até Esther, vai fazer aqui de Josué até Esther uma linhazinha, igual fiz aqui, ó, no meu, estou fazendo aqui, e você vai escrever aqui, ó, livros históricos. Então você já sabe que esta parte da Bíblia são os livros históricos. Continuando, a gente tem a poesia, que são os livros poéticos. Lembrando que o Salmo é um livro poético cantado, né? Os outros são livros poéticos camados e Salmo é um livro poético cantado, que era o livro que o povo de Israel cantava nos momentos de alegria, de tristeza, que ia para a batalha, que voltava da batalha. Então, são livros, poesia cantada. E o livro de Cantares, né, aquele livro mais para o maridão lá declarar para sua esposa se declarar para o maridão, é aquele livro para você usar mais naquele momento pessoal seu com a sua esposa, e é um livro mais romântico, né, vamos dizer assim. E aí ainda a gente encontra Jó, Provérbio e Eclesiastes. Então, você vai pegar aqui Jó, vai vir até aqui o Cântico dos Cânticos e fazer aqui a sua linhazinha e vai botar poesia ou livros poéticos. Depois a gente vai começar nos livros dos profetas. E os profetas têm uma divisão com os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Então você vai pegar de Isaías até Daniel, vai fazer a linhazinha lá no teu índice. Isso aqui você faz se quiser, irmão. Eu digo sempre, Bíblia é para ser riscada. E aí depois que tu riscar todo, tu compra outra e risca de novo. Porque quando a gente começa a escrever tudo aquilo que a gente está aprendendo na própria Bíblia, a gente vai começando a memorizar aquilo que a gente está tendo de importante de ensinamento para a nossa vida. Então eu sempre acho importante estar riscando a Bíblia e tudo mais, e a gente tem que riscar. Isso é algo que me faz trazer, gravar e meditar um pouco mais naquilo, porque me chama a atenção que eu risquei alguma coisa, eu volto lá, vou procurar alguma referência. Então eu acho importante. Então se você, tô riscando minha Bíblia, risca. Depois se tu ver que não tem mais nem onde riscar, compra outra e risca de novo. O importante é a gente escrever para aprender. Então aqui a gente vai botar profetas maiores. E agora os 12 profetas menores. Né? Vamos lá. Começa lá em Oséias e vai até o final do Antigo Testamento, lá em Malaquias. Então vamos fazer aqui um risco e botar aqui profeta menores. Então esta é a divisão do Antigo Testamento. Essa divisão aqui, ela foi feita na Septuaginta, né, quando teve a tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia para o grego. Então, quando teve esta tradução na Septuaginta, aos 70, eles pegaram e organizaram a Bíblia deste jeito. Por isso que a Bíblia não está em ordem cronológica, a Bíblia está em ordem do tipo de livro que cada escritor está dentro. Então,
é o Pentateuco, que são os livros da lei, os históricos, que são os livros da narrativa histórica de Israel, poéticos, são livros forma de poesia, lembrando sempre que Salmos é uma poesia cantada, os profetas maiores e os profetas menores. Então, esta é a divisão nossa do Antigo Testamento. A gente precisa ter bem isso aqui embasado para a gente poder prosseguir, para a gente poder caminhar, para poder avançar um pouco mais na nossa lição que a gente vai começar agora, o livro de Gênesis. Então vamos começar aqui agora Gênesis. A gente já viu ali todo um panorama dos livros, né, históricos, livros poéticos e tudo mais. Agora a gente vai entrar exclusivo no Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Antes da gente iniciar, como eu já falei anteriormente, a gente precisa saber quem é o autor, por que foi escrito, para a gente ter uma noção. Então, Gênesis, a autoria, né, já até confirmada por Jesus, pelos apóstolos, é de Moisés, né? A gente vê lá em Mateus 19:8, disse ele, Jesus falando, disse ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres, mas a princípio não foi assim, mostrando que Moisés foi quem escreveu os livros da lei, as leis. Então Jesus aqui no momento onde estão discutindo sobre divórcio, Jesus dá essa palavra dizendo, disse ele, Moisés, então ele reforça ali, confirma, né, a autoria daquele livro escrito por Moisés. Em Romanos 10:5 diz, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E João 7:19, não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vocês observa a lei, porque procurais matar-me. Então, de novo, Jesus ali falando sobre Moisés ter escrito a lei. Tem outras referências, eu peguei só 3 para a gente não ficar preso aqui em referência. Uma autoria muito tranquila, não precisa de se prender muito para defender que a autoria é de Moisés. Então, Moisés é o escritor de Gênesis. E por que é importante, Cadu, saber o escritor? Pelo tipo literário, né? A gente vai ver, às vezes, Moisés trazendo algumas coisas bem do início ali, aquelas coisas que foi de relacionamento dele com Deus. Deus falando com ele. Tem coisas que Moisés não viveu, mas Deus no momento, né, que levanta Moisés para libertar o povo, ele começa não só a libertar o povo e trazer a lei, ele faz uma recaptura com Moisés para que o povo pudesse lembrar de tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles, para que Israel soubesse, lembrasse, né? Não soubesse, eles já sabiam, mas que eles lembrassem a importância deles para Deus, porque foi o povo escolhido por Deus no momento que Abraão, né, é escolhido, e Deus fala para ele sair da casa dos pais, da sua parentela, e ir para uma terra, porque ali ele ia ser pai de uma grande nação. É importante a gente ter essa noção de que Moisés é o cara que Deus escolhe, é o personagem que Deus escolhe para recapturar toda a história até chegar aquele momento ao qual eles estavam vivendo e tudo que eles ainda iriam viver. Então, Moisés, e aí um pouco do panorama. A data, provavelmente entre 1440 a.C. e 1400. O local que foi escrito foi no deserto durante a peregrinação do povo de Israel, né, pelo deserto. O alvo foi o povo de Israel, como eu falei anteriormente, né, sobre a autoria de Moisés. Deus traz ali de volta ao povo toda a importância de Israel para Deus, a nação escolhida, aquele povo eleito, do qual Deus escolheu para que
através daquele povo, ele pudesse enviar o Filho dele amado Jesus, para que ele pudesse, dali daquele povo, nascer a salvação, que daquele povo ele iria fazer maravilhas para anunciar o seu nome, para se apresentar à humanidade. Então, Moisés escreve para esse povo, e o versículo-chave é Gênesis 1:1, como eu falei, né? É a origem, início, princípio. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Porque esse versículo é chave? Porque esse versículo nos mostra que Deus não foi criado, foi Deus quem criou. Deus já existia antes do princípio. Então, antes do princípio, Deus já existia. E por isso, no princípio, ele criou os céus e a terra. A palavra-chave, como eu já falei, é começo, e Gênesis tem 50 capítulos. E aí, um pouco da divisão de Gênesis que a gente vai trabalhar na próxima aula. Vamos lá. Como eu já falei, o título de Gênesis significa origem, e Gênesis tem as seguintes divisões. Gênesis de 1 a 2 vai falar sobre a criação. Então vai ser aquele momento que Deus vai estar criando o homem, criando os animais, criando todo o sistema ao qual nós conhecemos como vida, seja o animal, seja o sol, as estrelas, Deus vai estar criando. Na segunda divisão que eu vou destacar ali, de Gênesis 3 a Gênesis 5, é a queda do homem. Então a gente vai ver a queda, o homem pecando, o homem contrariando aquilo que Deus tinha ordenado que ele não fizesse, ele acaba fazendo, a queda. Depois de Gênesis 6 a Gênesis 9, um novo começo, o homem se arrepende de ter feito a humanidade, e aí Deus decide dar cabo em toda a criação, e aí vem o dilúvio. Depois, em Gênesis 10, 11, vai ser a divisão das línguas. Vamos ver o nascimento das línguas, né? Com a confusão de línguas lá na Torre de Babel. Então, até o momento, todo mundo falava uma língua só, e aí naquele momento as línguas das nações começam a aparecer, o povo, cada um começa a falar numa língua diferente, e ali o homem se espalha e começa a dar criação para vários povos e nações. Depois a gente vai ver uma nova fase. Então, daqui para cima, Deus vai falando de criação, apesar daqui, né, ter um novo começo, é uma nova criação, é uma nova oportunidade que Deus está dando ao homem através de Noé e sua família. E depois vamos começar a ver o pacto de Deus com Israel, a escolha de um homem para que através desse homem nascesse uma nação, e essa nação fosse a nação a qual Deus iria se manifestar para o resto do mundo. Então, nós vamos ver pactos e promessas em Gênesis 12 a 25, isso dentro da vida de Abraão. Depois de Gênesis 26 a 27, fidelidade de Deus, né? Vamos ver Isaac nascendo em cumprimento da promessa, mesmo Abraão e Sara com a idade avançada. Deus mostra que os projetos dele nunca serão frustrados. E outra coisa, os projetos de Deus sempre serão nos momentos em que Deus quiser que aconteçam. Não adianta eu e você querer fazer igual Abraão e Sara e arrumar, né, aquele jeitinho brasileiro e dar aquele percursinho, aquela cortada de caminho para poder chegar logo à promessa de Deus. Não, a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida será no momento de Deus, o momento o qual Ele separou, o momento o qual Ele escolheu para a minha vida e para a sua vida. Então, aqui vamos ver fidelidade de Deus com Isaac sendo o cumprimento da promessa com Abraão. E por último, vamos ver lá de Gênesis 28 a 36, Deus não fazendo acepção, né, como o mundo fazia, toda a prioridade era sempre para o primogênito, e aí Deus quebra isso quando ele escolhe
Jacó e não Esaú, apesar dos dois serem gêmeos. A primogenitude era de Esaú, por ele ter nascido primeiro. Às vezes você vai falar, mas isso não vai fazer interferência, são alguns minutos, eles são gêmeos, mas era assim que a humanidade fazia, e ainda em alguns lugares ainda é assim. O primogênito de gêmeos é o primeiro que nasce, porque ele foi o primeiro a nascer. Então há uma verdade nisso, primogênito, se é o primeiro que nasce, aquele que sai o primeiro do ventre da sua mãe é o primogênito. E Deus quebra isso quando Deus escolhe Jacó, em vez de Esaú. E finalizando, nós vamos ver um Deus provedor, aquele Deus que fez a promessa que aquele povo era escolhido, e ele usa a vida de José lá no Egito para prover as necessidades do seu povo no momento ao qual Deus já sabia que ia precisar agir. E Deus ali usa José. Então, meus amados, esta é a primeira aula. Eu sei que às vezes você podia avançar um pouquinho mais, mas a ideia é não deixar maçante, muita informação, muita coisa. Então a gente aqui deu uma pincelada no livro. A gente agora vai entrar na parte realmente do panorama daquelas divisões que eu mostrei ali: criação, queda, dilúvio, a confusão de línguas, a promessa com Abraão, o cumprimento da promessa com Isaac, né, o Deus provedor provendo na vida do povo de Israel através de José, né, o Deus que não faz acepção de pessoa, quando ele quebra a escolha do primogênito e escolhe Jacó e não Esaú. Então agora a gente vai entrar nisso. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa primeira parte, dessa pincelada que a gente deu. A gente está muito contente de estar fazendo isso. Nosso coração está muito alegre. Espero que vocês também fiquem. Quero convidar vocês aí a espalhar isso. Vamos fazer nossa EBD aí, espalhar para os amigos, espalhar para os familiares, para os irmãos da igreja. E se você não foi inscrito ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve. Não vai custar nada para você, mas para a gente vai custar muito, porque isso nos ajuda a botar o nosso vídeo um pouco mais visível no YouTube, e aí faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Vão ter mais pessoas sendo abençoadas através da sua inscrição, através do seu like, através do seu comentário. Toda vez que você interage com o canal, seja se inscrevendo, seja deixando um comentário, seja deixando um like, você está fazendo que o canal tenha interação. E toda vez que o canal tem interação, o YouTube vai lá e entende que aquele canal está sendo bem visitado, e ele coloca os vídeos daquele canal um pouco mais visível. E aí acaba alcançando mais pessoas. Então nos ajude com isso. Deixa lá nos comentários se você está gostando do vídeo, se não está. Poderia ir mais tempo, acho que ficou muito maçante. A gente é a primeira vez, então a gente está construindo isso tudo com vocês. Vocês vão ser os nossos professores para que mostrem até a gente aqui o que a gente precisa melhorar, se assim tá bom, se não tá. E eu tenho certeza que juntos nós vamos crescer no conhecimento de Deus, na graça de Deus e na fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um início de semana maravilhoso, que você e sua casa seja abençoada e protegida, e que nenhum mal possa alcançar você e a sua família. Em nome de Jesus amado, muito obrigado. Amém.